Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas todos, todas. E aqui mais uma vez vamos falar. Dessa vez vamos trazer para vocês a terceira e última palestra sobre a resiliência. E dessa vez, para encerrarmos com chave de ouro, eu trouxe realmente o ápice, vamos dizer, o top of mind a respeito da nossa a respeito de todas as outras duas situações anteriores. Nós vamos falar da resiliência versus, adivinhem, é isso mesmo, reforma íntima. Por que eu digo que é o top? Porque na realidade, uma vez, logicamente, promulgada dentro de você essa reforma, automaticamente todas as situações estarão em perfeito equilíbrio. Então, o que na realidade nós vamos propor a respeito desse tópico hoje é exatamente verificarmos esse pareamento existente entre uma e outra. E, logicamente, encerrarmos isso englobando todas as situações para que vocês entendam essa mesma engrenagem, o qual eu formei. Então, vamos lá. Bom, mais uma vez falando sobre a resiliência. Resiliência é a pressão exercida sobre um determinado material, né, a pressão física exercida sobre algum material e, logicamente, sofre algum tipo de deformidade, mas que ele consegue retornar ao seu estado original. Então, na realidade, essa pressão é externa. Tá? Nesse caso, também é cabível, conforme também já foi dito, que seja para também o homem, da mesma forma, sofra esse tipo de consequência. Então, na realidade, no caso, traduzindo isso na psicologia moderna em relação ao homem propriamente dito, nós estaremos mencionando que essa resiliência seria a capacidade de cada um, ou seja, individual, de suportarmos a pressão externa, sendo de diversos fatores, e, logicamente, tendo a capacidade de, após essa pressão, nós voltarmos à nossa homeostase, ao nosso equilíbrio, ao nosso estado normal. Entende? Então, essas são as duas formas. A forma que a física entende para os materiais, como o plástico, por exemplo, é um deles, né? E no caso do ser humano, como entendido no caso em relação a essa pressão exercida do social, né? da sociedade de um modo geral e das situações da vida cotidiana, né? Na vida, na realidade básica, né? Que nós vivemos no dia a dia, que na realidade que não é nada fácil. Bom, entendidos até aí. Agora, em relação à reforma íntima, nós temos a colocação que é muito, vamos dizer assim, não muito abrangente, mas é uma situação resumida que eu vou mencionar exatamente para que você possa, que não entende, conseguir captar essas situações da melhor maneira possível. Bom, o que nós estamos querendo dizer por reforma íntima no Espiritismo é a capacidade que você tem de poder eliminar, de uma vez por todas, aquela situação do homem primitivo, do homem neandertal, aspas, né? Aquele homem primitivo, aquele homem rancoroso, homem, mulher, por favor, tá? Primitivo, rancoroso, cheio de vícios, vicissitudes, cheio de mágoas, cheio de ódio, cheio de tudo. Então, é você livrar-se, é você simplesmente conseguir expurgar isso do seu corpo e, logicamente, da sua consciência, da sua mente. É muito, muito, muito difícil. Não é nada fácil. Essa reforma, o que você pensa que na realidade seja uma reforma? O que seria uma reforma? É algo que você, logicamente, vai modificar estruturalmente, embelezando ou modificando de uma maneira que fique
pelo menos mais aprazível, ou pelo menos seja uma situação que possa direcionar uma facilidade ou então uma melhor colocação dentro de si em relação a tudo aquilo que você está absorvendo. Não é? É você colocar dentro de si situações realmente que são aprazíveis, mas que ao mesmo tempo foram frutos de alguma situação a qual você realmente conseguiu internar para, logicamente, internar para dentro de si, é uma situação que é muito peculiar. Porque, na realidade, nós somos e sempre seremos capazes de aprender cada vez mais. Nós temos uma capacidade de aprendizado que, embora com os limites da idade, embora com as situações oriundas da própria vida cotidiana que levamos, de qualquer forma, nós estamos sempre aprendendo alguma coisa. Ou algo está entrando em nossa mente na leitura, numa situação que você, obviamente, aprenda através de uma instrução, através de um professor, através de uma didática, através dos livros, no modo geral, assim, a gente aprende muita coisa. Então, esse tipo de aprendizado são, na realidade, tijolos que você já está começando a sua reforma no seu interior. Você já está conseguindo virar essa massa, né, esse cimento, e conseguindo colocar isso bem dentro de si, de forma ordenada, de forma plausível, não é? De forma que você realmente consiga, a partir daí, então, ter condições de poder seguir em frente em uma nova perspectiva. Esse é o aprendizado. Por isso é que e cada vez mais é exigido das pessoas para que se instruam, para que realmente se coloquem nesse ponto. Então, tomem muito cuidado com as situações que a gente sabe que pareiam situações que já temos dentro de nós e que não largamos e que simplesmente não dispensamos. Nós simplesmente colocamos dentro de si e não conseguimos externar. Agora, peraí, você está me falando que eu tenho algo dentro de mim que na realidade eu preciso expurgar, eu preciso botar para fora. Aquele homem primitivo, aquele homem que não perdoa, aquele homem que odeia, aquele homem que simplesmente sai aí maldizendo os outros, aquele homem que simplesmente não quer saber e que desdenha de tudo e que tudo é o melhor e que simplesmente cultiva o egoísmo, o egocentrismo, enfim. Sim, eu tenho que expurgar isso. Mas aí que está o grande detalhe. Quando nós encontramos uma situação inversa, também podemos considerar como resiliência. Vejam, eu falei que resiliência é a força externa que é aplicada no indivíduo e que, na realidade, esse indivíduo, ele sofre a pressão e que, na realidade, depois ele consegue retornar ao seu estado normal ou, assim, em homeostase, em equilíbrio. Mas ele sofreu uma pressão. Agora, eu pergunto para você, ir internamente para externamente não é uma resiliência? Só que aí é uma resiliência inversa. Você cultiva hábitos que são não saudáveis, que são hábitos completamente fora do escopo
de uma pessoa equilibrada, cultiva hábitos que são completamente complexos e que, na verdade, você mesmo, ou mesma, obviamente, propõe a si mesmo uma resiliência de não deixar que isso realmente seja expurgado. Você absorve ou reabsorve e continua a mesma pessoa. Então, se nós cultivamos a situação de nós resistirmos ao que é externo e a gente consegue combater, e de dentro para fora, você já conseguiu combater? E isso que você precisa expurgar. E isso que você precisa botar para fora. Você sabe por quê? Você lembra quando eu falei das duas últimas anteriores, não lembra? O que eu falei das primeiras palestras? A segunda foi sobre a resiliência versus a resignação. A primeira, resiliência versus o ódio. Ódio, obviamente, a gente entende como aquelas situações que também acompanham o ódio. Como eu falei, aquela história da refinaria, né? Que você vai pontuando até você chegar num ódio extremo, que é o ápice, que simplesmente a partir dali você já perdeu totalmente o controle de si mesmo. Então, você veja, vamos fazer uma logística reversa. O que é a logística reversa? Nós irmos lá na frente para buscarmos o que vem primeiro. Então, primeiro nós vamos lá no final da linha e vamos voltar para a gente entender. Vamos lá? Beleza. Quando você não consegue expurgar essas situações e que na realidade você não se permite ser influenciado por sugestões externas que na realidade são mais fáceis de ser absorvidas, você já está se fechando. Aí você volta um pouquinho. Você vai cair aonde? Na resignação. Sabe o que é essa resignação? É a preguiça. É o eu sou assim mesmo, não vou mudar. Ou então, isso de novo. Sinceramente, olha, não tá dando. Eu vou ficar assim mesmo, porque só eu nasci. Como diria o Rossando Kingsley, é a teoria de Gabriela. Lembra dessa novela? Eu nasci assim, eu fiquei assim, eu sou sempre assim. Pois é. Essa é a teorema de Gabriela. Eles chamam exatamente nesse ponto. A pessoa que não quer verter-se em mudança. Mas e aí, Alexandre? Eu estou resignado, eu não quero mudar. O que está faltando? Você quer que eu te diga o que está faltando? Está faltando um obsessor ficar do teu lado e te sugerindo, e que essa situação em que você não consegue fazer absolutamente nada, não consegue propor uma mudança, não se propõe a caridade lá na frente, a reforma íntima. Reforma íntima também. É você simplesmente, eu estou lá na ponta da linha. Então, a resignação que está aqui, o ódio está lá. Eu estou na resignação. Então, eu já estou no ponto 2. Então, sabe o que vai acontecer no ponto 1? Quando eu voltar, eu vou simplesmente pegar todas essas situações que eu falei para vocês e vou começar com situações de fofoca, entendeu? De difamação, calúnia, injúria. Eu vou começar a simplesmente maldizer. Tem uma série de situações que vão culminando até um ponto em que o ódio toma conta. Aí simplesmente você nem começou a linha. Você já vai terminar ali mesmo. Verdade seja dito. Aí você vai falar assim, você hoje está sendo bem incisivo, bem taxativo. Eu tô, sabe por quê? Porque chega lá na frente, todo mundo está tão tranquilo.
resignado, bonitinho, e está começando a estudar, tá beleza, tá tranquilo, vamos embora. Aí, você chega lá na ponta da linha. Ah, eu continuo lendo, eu continuo fazendo, acontecendo, beleza, tá ótimo, ótimo. E cadê a sua caridade? Você já está instruído. E aí? Cadê a sua caridade? Ah, por quê? Aí começa, aí volta para o ponto 2. Eu sou resignado, então, sabe o que que é? É porque eu acho que eu ainda não sei o que que eu posso fazer para ajudar o outro. É mesmo? Você está pensando que você vai ficar fazendo o quê? Lendo toda a vida? Vai? Tem certeza? Pois vou falar uma coisa para todos vocês. Tá? Existe um relato do mundo espiritual, isso dito por um grande entendido, um palestrante que eu assim, tenho acompanhado muito a fundo, o Emerson Pederzoli. Ele é lá do Lafran, de Minas Gerais. E ele falou uma coisa que já foi dita, inclusive, não sei se foi por Joana de Ângeles, que, assim, espíritas estão chegando no plano espiritual, sabe como? Em clínicas no mundo, logicamente, no mundo espiritual, estão chegando nas clínicas completamente aturdidos. Porque chegam cheios disso aqui, mas sedentos de ações. Gostaram de ouvir isso? Cheio de conhecimento. Maravilha. Ótimo. Nota 10. Decorou até o livro dos espíritos. Sabe pergunta após pergunta. Mas será que realmente, na prática, no dia a dia, vai conseguir? Aí, essa caridade tem que arrebentar essa mesma porta, lá no fim da linha. Essa caridade tem que arrebentar e a sua porta depende do tamanho dela. Às vezes pode ser nem um portão, pode ser a porta de um castelo que está dentro de si e que você não abre de jeito nenhum. Ou não quer abrir. Aí, vai falta de conhecimento, será? Você já está lá na ponta da linha. Você não está no transcurso dessa linha. Mas como é que eu vou saber se eu estou preparado dentro daquilo que eu aprendi? Isso vai de cada um. Eu não posso te dar um ponto exato, vamos dizer assim, circunstancial, em que realmente você vai chegar numa um determinado ponto e que realmente você, a partir dali, realmente, não, aí beleza, a partir daqui você está letrado, manda ver. Agora, me responda com toda a sua certeza. Pessoas que praticamente são analfabetas. Nunca leram livros dos espíritos. Nunca leram o Evangelho segundo o Espiritismo. Nunca leram Livro dos Médiuns. Nunca leram Gênese. Nunca leram nada. E praticam a caridade. Eles, por um acaso, pelo fato de não terem os conhecimentos básicos da doutrina espírita, vão deixar de ter essa condição? Não. Eles já estão reformados por dentro. Eles não precisam sequer aprender a ler. Não precisa, obviamente, pelo fato do cotidiano, da vida do mundo atual. E hoje está muito mais fácil do que antigamente para você sair da condição de analfabetismo. Nem que seja você saber assinar o seu nome. Então, não me levem a mal. O Paulo César Frutuoso, lá do Lar de Frei Luís, tomou uma chamada, na época,
do ex-presidente da casa por conta disso. Essas situações de falar assim, mas na realidade eu trabalho, ele é médico, né? Só que ele é um médico que na realidade no caso ele é espírita desde 78. Mas eu trabalho com médicos que na realidade são completamente ateus, eles não acreditam em nada. E aí ele obteve a seguinte resposta: muito cuidado, doutor, com o que diz. A vida deles já é considerada como sendo um exemplo. Muito cuidado com o que diz. Então, não podemos deixar de entender, ou pelo menos de compreender, condições que são verdadeiramente complexas na nossa vida. São complexas, mas que no ato que você se consegue mergulhar através da sua fé, das suas orações, pedindo, rogando para que isso seja esclarecido por dentro de você e que numa situação você possa vir a realmente condicionar-se à mudança, e que cada um tem seu tempo, né? Botando aí um parênteses, você consiga lograr êxito e lá na frente, como já disse várias vezes aqui, na ponta da linha, você já estar devidamente preparado para condicionar-se à assistência aos mais necessitados. Quando Rocha Lima falou isso para o Paulo César Frutuoso, e cuidado que a vida dele já é uma bênção, né? Já é um exemplo, Paulo César se calou. Porque assim, ele estava reclamando que era tantos anos dedicando ao espiritismo, e eu vejo lá colegas meus dentro do hospital que não acreditam em nada. Mas que a vida deles, no ato de salvar outras, já é uma benção. E o Rocha Lima não estava errado. Óbvio. Que ele fez, obviamente, a obra brilhante, majestosa lá de Frei Luís, é inenarrável. Inenarrável. E isso tem refletido, muitas vezes, em situações que nós julgamos exatamente nesse mesmo propósito. Nós fazemos pré-julgamentos da nossa incapacidade de servir, sem ao menos nos questionarmos o que de melhor podemos fazer. Eu só tenho 5 minutos da minha vida que eu posso dedicar a alguém ou alguma pessoa para poder resolver. Ótimo. Ótimo, já temos um caminho. Já temos um caminho. E por que não começar essa reforma íntima também com o culto do Evangelho no lar? Você se esqueceu de fazer? Ou tem esquecido de fazer? Recomeça. Mas eu não tenho tempo, não sei, que eu não tenho um dia certo, não sei o quê. É só você intuir, filho. Intui. Olha, dia tal eu não vou poder, mas espiritualidade, eu vou poder tal dia e tal hora, sim, eu já estarei lá para cumprir meu compromisso. Acabou. Eles têm agenda também, sabiam que eles têm agenda? Então você veja, tudo, absolutamente tudo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Assistam quantas vezes vocês puderem os 3 vídeos. Os 3. Se tem alguma pessoa
que você conheça, que tem essa marca, simplesmente que está, sabe se vai, não sabe se fica, isso aqui, mas eu estudo tanto dentro do Espiritismo, eu estudo a beça e conheço as leis e obedeço às leis e tudo mais. Indica. Copia lá no WhatsApp da pessoa, cola e fala assim, assiste isso aí. Eu não estou me vangloriando de nada não, gente. Por favor. Por favor, não estou me vangloriando, não estou dizendo que eu sou tal, que eu sou ótimo, top de linha, não. Tenho defeitos, muitos, muitos. Mas no caminho eu estou, com certeza. Isso é que você tem que entender de você, que você está no caminho. E para que isso ocorra, essa resiliência que você possui lá na ponta, externa, interna, na realidade vamos fazer uma suposição, que você quer tirar algo do seu corpo, mas que o seu corpo tem uma proteção, tem uma espécie de escudo, uma situação que realmente é um anteparo que não deixa você expurgar isso, que não deixa você tirar isso da sua cabeça, do seu corpo, não deixa você melhorar seu coração, sua mente. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou mensurando a cada um de vocês. Todas as situações são perfeitamente modificáveis, sem exceção. Basta vontade. E a vontade é co-irmã da ação. Por quê? Você não vai tomar nenhuma ação se a vontade não for fidedigna. Você vai tomar alguma ação, alguma atitude, se você não tiver vontade de tomar aquela atitude? Pensem nisso. Entendam esse ponto. Vejam as três pontas, não retrocedam essa linha, não façam logística reversa. Não vão da ponta onde vocês já estão praticamente enquadrados para que realmente sirvam para retornar lá para frente, para o ódio, para o rancor, para a inveja, para tudo que é de ruim que nós seres humanos possuímos. Nós sequer temos o equilíbrio suficiente no dia a dia. Sequer temos. Você vê que um dia você acorda, que maravilha, que feliz da vida, que céu maravilhoso, que temperatura ótima, agradabilíssima, eu estou indo trabalhar feliz, eu estou indo fazer meus compromissos feliz, eu sorri para todo mundo, dou bom dia para todo mundo. E no dia seguinte, reverteu tudo. Mas você está no caminho. Mesmo que no dia seguinte se reverta tudo. Pensem nisso. Deus abençoe hoje e sempre.